Eu cliquei, diga, deixa eu ver se está gravando. Acho que é pior. Tá, já coloquei ele, tá? Bom, muito bom dia a todos e a todas. Nós estamos hoje aqui reunidos para a primeira reunião de aplicação de água do sistema Mussurão. Hoje é dia 13 de julho de 2021 e às 9 horas e 10 minutos. Meu nome é Edgar Machado, sou especialista em regulação de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico. E nós vamos, assim como foi no ano anterior, né, nós vamos fazer duas reuniões no processo de alocação de água do sistema hídrico do Sul Branco. A primeira delas é hoje, será apresentado um balanço das atividades do ano passado, assim como os cenários que foram feitas as simulações para que a gente possa tomar a decisão na próxima reunião, certo? Que será no dia 16, na sexta-feira, às 9 horas também. E aí, na sexta-feira, será a tomada de decisão e faremos também a redação do termo de alocação de água, que prevê as ações, né, necessárias para a efetivação da alocação, assim como as vazões que serão acordadas aqui para o uso das águas do sistema hídrico no ciclo 2021-2022. Eu vou pedir a vocês que permaneçam, por enquanto, com os microfones fechados. Eu estou fechando aqui vários microfones que estavam abertos, porque quando ficam muitos microfones abertos, a gente fica tendo um pouco de feedback, né, de ruídos aqui no fundo e atrapalha um pouco a comunicação. Então, não sei se todos já estão familiarizados com as opções aqui da plataforma Teams que a gente usa, mas nós temos um botãozinho de microfone aqui em cima no canto direito, que sempre que for necessário uma pessoa falar, ela pode abrir o microfone. Mas eu peço que antes de falar, as pessoas levantem a mãozinha aqui para que a gente possa fazer uma lista de inscrições, né? À medida que o pessoal foi levantando a mão, a mãozinha, a ordem que as pessoas forem levantando a mão aqui aparece, e aí nós podemos ir chamando as pessoas pela ordem que elas se inscreveram. Ao longo da apresentação, eu vou fazer algumas paradas, né, programadas aí, para a gente poder discutir um pouco sobre os pontos que foram apresentados, mas também, caso alguém tenha algo que seja muito urgente de se manifestar, pode, por favor, fazer a interrupção ou fazer também por meio de levantar a mãozinha aqui, tá? Eu vou passar agora, a partir desse momento, a compartilhar a tela com vocês da apresentação. Eu peço que vocês me confirmem aqui se estão vendo exatamente a apresentação. Só um minutinho que o processo aqui é lento. Não, vocês não estão vendo a apresentação, né? Estão vendo outra coisa. Calma aí, só um minutinho. Estão conseguindo ver a apresentação? Não, né? Ainda não. Ainda não. Apareceu uma tela aí, mas... Tá, só um minutinho. Bom dia. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ver e escutar? Sim, agora estamos. Obrigado.
Pronto, pessoal. Agora acredito Agora que tá ok, diga. estão conseguindo Ok. ver a apresentação, né? Sim, agora tá. Muito bem. Reunião alocação de água do ciclo 2021-2022 do Sistema Hídrico Poço Branco, nas datas de 13 e 16 de julho de 2021. A pauta da reunião, como eu disse anteriormente, né, nós vamos tratar sobre os compromissos e as alocações do ciclo anterior, tá? Aqui tem um erro, é 2020, 2021. Os compromissos e ações que foram firmadas no ciclo anterior e os resultados que a gente conseguiu alcançar, e aquelas que nós não conseguimos executar, tentar identificar os motivos para que a gente possa rever ou readequá-las para esse novo ciclo. Em relação ao ciclo 2021-2022, nós vamos apresentar os cenários que foram simulados e, na próxima reunião, teremos a tomada de decisão acerca das vazões a serem alocadas para esse ciclo 2021-2022. Também vamos tratar das ações necessárias para efetivar a alocação de água, em especial aquelas relacionadas à implementação do marco regulatório, que foi publicada, né? A resolução do marco regulatório foi publicada em março desse ano. Então, nós temos algumas ações aí que se fazem essenciais para que a gente possa implementar o marco regulatório, principalmente em relação à operação da barragem para o controle de enchentes. Vamos também, na próxima reunião, discutir sobre a composição da comissão de acompanhamento da alocação, se haverá necessidade de adicionarmos alguns membros ou substituirmos alguns que estão presentes e que não tenham mais interesse em participar. Só um minutinho, pessoal. Passando o caminhão aqui. E também vamos, na próxima reunião, fazer a redação do termo de alocação de água, que será o nosso documento referência para acompanharmos a alocação realizada. Como todos vocês sabem, o sistema hídrico Poço Branco, ele, pelos relatos que a gente tem, né, no grupo aí recentemente, a questão do fornecimento de água está um pouco aquém, né, do que se esperava. Nós temos aqui um gráfico de um boletim de fevereiro, certo? Então, a gente pode observar que até o mês de dezembro, a curva preta, ela mostra o volume observado, enquanto a curva pontilhada nos mostra os volumes que eram esperados para esse ciclo 2020-2021. Portanto, a gente pode observar que em novembro nós estávamos... ao longo de todo o ciclo de 2020 e 2021, nós andamos... As duas curvas, elas andaram praticamente juntas, né? Ou seja, as simulações que nós fizemos ano passado estavam perfeitamente de acordo com os usos que estavam sendo feitos, né? Aí, a partir de novembro, me parece que houve uma possível recarga aí no açude, ao ponto que nós estávamos no mês de novembro com a curva um pouco acima do esperado. E a partir daí, no mês de dezembro, foi quando as duas curvas se encontraram novamente, e a partir de dezembro nós observamos que a curva de volumes observados passou a estar sempre abaixo dos volumes esperados. E isso pode indicar algumas coisas, né? Principalmente porque os meses de dezembro e janeiro são os meses mais críticos aí em relação às chuvas, né? Porque são os últimos meses antes do período em que se começam as chuvas, que é em fevereiro, e as chuvas vão até o mês de junho. Então, os meses de dezembro e janeiro
sempre são considerados aí como os meses mais críticos do ponto de vista das precipitações. E aí, se a gente olhar aqui a tabelinha aqui do lado, a gente vai vendo que foi exatamente isso que aconteceu, né? Em janeiro, a partir de janeiro, nós começamos a ter uma diferença para menos em relação ao volume que se esperava estar contido, armazenado na barragem, né? Esse outro gráfico já é o boletim, não sei se vocês repararam, mas o boletim ele mudou de formato após a publicação do marco regulatório. Então, aqui nós já temos a leitura dos volumes armazenados nos meses de março, abril e maio. E no mês de junho, ou seja, no último dia do mês de junho, que é a nossa referência para fazer as simulações do próximo ciclo, nós estávamos na cota 59 metros e 95 centímetros, com um volume armazenado de 19 milhões e 850 mil metros cúbicos. E esses valores eles são abaixo do que era previsto que nós estivéssemos de acordo com as simulações feitas no ano passado, certo? A previsão para o final do mês de junho era de estarmos na cota 61,01 e o volume armazenado, a previsão era um volume de 23 milhões 520 mil, ou seja, nós estamos com uma cota 1 metro e 6 centímetros abaixo do previsto e o volume armazenado de cerca de 3 milhões 670 mil metros cúbicos a menos do que foi previsto na alocação do ano passado. E aí, procurando algumas das razões para isso, aqui é a evolução, né, do nível do reservatório, eu vou passar rapidamente aqui, procurando algumas das razões para que a gente pudesse estar com esse volume armazenado abaixo do que estava esperado, eu observei nos boletins que, a partir do mês de janeiro, que foi quando a gente observou a curva dos volumes observados ficando abaixo do volume esperado, nós podemos observar aqui, os consumos esperados para janeiro era de 300, né? A defluência jusante era de 300, em fevereiro 100, e a partir de março seria 0, né? Foi o termo de alocação do ano passado, ele previa que a partir de março a comporta estaria fechada. E aí, olhando os boletins, nós podemos observar que no mês de janeiro, a defluência foi 200, ou seja, abaixo dos 300 que estava programado para o mês de janeiro. Porém, a partir de fevereiro, nós tivemos sempre esses valores aqui, em fevereiro 166, em março 105, em abril 210 e em maio 105 também. Sendo que a previsão era que nesses meses nós teríamos 0. E aí, porque espera-se, né, o esperado era que as chuvas ocorressem dentro da normalidade. Então, o que aconteceu? Pelo fato de nós termos previsto nas simulações do ano passado que a defluência nesses meses de março, abril, maio e junho seria 0, e essa defluência não ocorreu, o que acontece é que isso pode ter sido um dos fatores que fez com que a curva dos volumes observados estivesse abaixo do volume esperado, né? Embora eu fiz a média anual aí dos volumes das vazões que foram defluídas, e nós estivemos sempre no limite ali de 170 litros por segundo, a média anual. Então, o que estava dentro do esperado na alocação do ano passado também. Então, esse ano, vocês vão ver mais à frente, nós fizemos uma simulação um pouco diferente, prevendo para que os meses de
inclusive esses meses agora de julho e agosto, que no ano passado estavam com defluência zero também, nós fizemos uma pequena alteração nessas vazões de fluídas, de modo a ter, em todos os meses, uma defluência mínima, para que garanta também lá que possa garantir não só a questão da piscicultura lá a jusante, mas também a questão dos usos no entorno do reservatório. Então, mas nós fizemos essa análise aí em relação ao que poderia ter causado essa curva ter depressionado um pouco mais do que o previsto, e eu gostaria que alguém confirmasse se realmente esses valores de 105 estão sendo defluídos atualmente lá na barragem. Porque pelas conversas que nós tivemos lá no grupo, né, parece que a água estaria pouca e o pessoal estava demandando que se abrisse mais as comportas. E aí nós precisamos, só para ter a confirmação de quanto é que está saindo hoje da barragem. Pelo que eu vi no boletim agora, o próximo que será enviado, permanece essa defluência de 105. Alguém poderia confirmar? Alguém do Denox ou do Igarni? Os microfones estão fechados. Se for possível, eu posso fazer uma contribuição. Oi, Tênis, só está muito baixo o microfone. Se for possível, eu posso fazer uma contribuição, amigo. Então, pode, por favor, para a gente entender melhor o que está acontecendo aí. Veja bem, realmente os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a defluência do reservatório foi constante, certo? Em função de não ter havido chuvas regulares na bacia. Então, esse número de 100 litros foi observado até aproximadamente um mês atrás. Então, acredito que pelo rebaixamento do reservatório, esse número seja um pouquinho a menor hoje. Eu fiz uma visita de campo, nós fizemos, o pessoal da comissão, juntamente com o comitê e todos os órgãos envolvidos. Há 3 semanas atrás foi feita uma vistoria no Rio para ver não só esse problema, como outros também, fiscalizados pelo comitê, pelo CBH do Ceará-Mirim. Então, a gente observou, né, isso foi uma incursão minha. Eu fui até o reservatório, da Ponte Itaim até o reservatório, observando como se encontrava a questão de água, porque a água não chega na Ponte Itaim há aproximadamente 45 dias. Então, a gente observou a saída de água no reservatório, um volume que eu não sei precisar exatamente, mas essa água já não chega mais até o marco que foi feito pela ANA há aproximadamente 45 dias. Então, essa saída é constante. Eu só questiono esse mês de abril, esse volume apresentado de 210 litros, aí, como foi colocado, porque não foi observado isso. Tá? Tá, eu estava também em dúvida com esse 210, porque me pareceu que tem algo, pode ser aqui na elaboração do boletim, que fica no banco de dados, me parece que tem uma informação dobrada. Eu desconfio que seja 105. Posso complementar, amigo? Por isso que eu gostaria que vocês aí confirmassem, ou o pessoal do Igarni que faz a medição, ou o Denox que opera, porque então, essa informação eu não estou confiando muito nesse 210, entendeu? 210 seria uma vazão suficiente para chegar a água lá. Gostaria de complementar a informação, Herbert. Posso falar, Edgar? Pode falar, Herbert. Então, a Comissão de Alocação de Água, mês a mês, esse primeiro semestre, a gente tem recebido os boletins de acompanhamento e, para mim, até você pode confirmar, eu fiquei surpreso com essa informação aí, desse aumento dessa defluência, né, no mês de abril. Até porque, em entendimento do grupo da Comissão de Alocação de Água, a gente deixou dito
como o inverno esse ano estava muito pouco, que a gente não podia perder o filete d'água, a gente permaneceu com a vazão mínima de 100 litros por segundo. Isso é o que a gente estava sabendo de todos esses meses. Até para que o pessoal não tivesse prejuízo daquele mínimo, da mínima quantidade de água possível no leito do rio, certo? Apesar de inverno ter sido muito pouco, e não ajudou muito esse aumento desse volume. Tanto que o reservatório não acumulou água. Então, a contribuição que eu queria dizer é que, realmente, mês a mês, a gente acompanha isso. Fomos a campo, como o Tênis falou recentemente, fazer um trabalho de verificar obstruções, inclusive, que será pauta de nossa futura gestão, né, a respeito de melhor racionalizar o uso dessas águas a partir da retirada dessas obstruções da barragem até Pontaí. Certo, Herbert. Até porque, assim, vejam bem, para ter havido essa variação de 105 para 210, teria que ter tido lá aquela solicitação que sempre vem, né? Vocês enviam para a gente e eu não me recordo de ter recebido nada nesse sentido agora, nesse mês de abril. Não foi porque eu escuto o grupo. Geralmente, Tênis, só o termômetro lá na Ponta Taim, ele passa a ser o cara que diz: olha, o negócio aqui está pesado, vamos fechar, vamos abrir. E os outros também concordam no grupo. Então, eu não fiz nenhum pedido disso, ninguém fez. E, com certeza, houve uma duplicidade de número aí, de 105 botaram 210. Acho que foi um equívoco aí. Então, me parece que tem algo nesse boletim mesmo. Vou verificar com o nosso colega lá que elabora para ele ajustar isso. Deixa eu voltar. Alguém mais? Queria dar um esclarecimento. Pois não, Rigueto. Qualquer alteração de vazão de saída de Poço Branco, o comitê ou a Câmara Técnica solicitam, nós encaminhamos esse pedido, comissão quanto o IGARNE, para a ANA. E a ANA contrata o DINOX para fazer a alteração na abertura da válvula. E quem mede a vazão, atualmente, porque não tem um medidor automático, é o próprio IGARNE que vai lá. Então, esse processo tem sempre a participação da ANA. Sem a participação da ANA, não acontece a alteração de vazão. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Por isso que eu desconfiei quando eu vi aqui no boletim os 210, eu falei, eu imagino que essa informação esteja equivocada. Com certeza. Com as declarações que o nosso colega Rigueto deu agora, e Tênis também, eu sempre faço solicito de forma oficial ao longo da existência dessa gestão das águas da alocação. Isso aí não procede. Tá. E aí vocês poderiam confirmar que na última manobra foi mantido em cerca de 105 litros por segundo? Sim, isso aí foi. Sim, confirmado de acordo com o acerto entre todos os participantes do grupo. Certo. Tá, porque senão, assim, também não adianta dizer que o 210 está errado e o 105 a gente não tem certeza se é isso também. Até para manter a calha perene, né? A gente manteve essa uniformidade de pensamento. O inverno foi pouco. Certo. O Heber, esse acerto no mês passado, é isso? Para a gente reduzir o emergencial. Pois não, quem está falando? Rodrigo, né? Pode repetir, Rodrigo? Estou perguntando a Tênis e a Heber. Essa redução estava de forma emergencial no mês passado, é isso? Desculpa, Rodrigo, tá muito ruim o seu áudio, eu não consegui entender. Fala mais perto do microfone. Eu estou perguntando se esse ajuste foi feito para menor. A gente tinha feito direto lá no grupo, de forma emergencial, não foi isso? Pessoal, Rodrigo, todas essas informações que a gente compartilha no grupo são acordadas entre todos nós. Né? Eu acho que você deve ter participado disso também, em um determinado momento, onde foi acordado o fechamento e não houve o regime de chuva regular, ficou-se no grupo acordado, certo? E isso pode ser, Roberto, me corrija se eu estiver errado, isso pode ser revisto no grupo, onde essa vazão ficou. Porque, como não houve o acréscimo nos meses que tinham que ser feitos a defluência certa de 300 litros, por exemplo, viu-se que havia possibilidade de manter a calha do rio cheia
com esses 100 litros para os usos a jusante. Exatamente. É isso mesmo. E se quiser colocar isso aí que você está falando, é só olhar para o WhatsApp que está registrado lá. Os áudios estão muito ruins, pessoal. Vamos levantar a mão para poder falar, porque senão eu não estou conseguindo identificar mais quem está falando e o que está falando. Edgar? Pois não? Aqui quem está falando é Edinho, prefeito da cidade de Poço Branco. Pois não. Não sei se vocês estão nos ouvindo bem. Estamos sim. Edgar, nós aqui queremos opinar aqui em nome da cidade e com o intuito de manter um equilíbrio entre o beneficiamento dos pescadores, das pessoas que sobrevivem, também as pessoas que, né, também tiram proveito dessas águas pós Poço Branco, a exemplo de Itaipu e região. O objetivo, eu acho que muito salutar desse gerenciamento, desse acompanhamento, é manter esse equilíbrio. E, assim, nesse sentido, o patamar aí dos 100, 105 litros por segundo, eu acho razoável nesse sentido de manter esse equilíbrio. Se de fato hoje está tendo ou não essa vazão, a gente não sabe, porque acho que alguém falou aí que a queda no volume talvez estivesse explicando que não estaria tendo hoje essa vazão. Não sei se eu entendi bem, porque eu não sou da área, mas enfim, estamos aqui num cenário, né, de seca, não está chovendo, o volume está baixando, isso atinge muitos, mais de 200 famílias de pescadores que sobrevivem das águas de nossa barragem, fora a questão de agricultores. E aí, não sei, talvez fosse interessante uma visita em loco mais recente, com a capacidade de mensurar de quanto efetivamente está essa vazão hoje, com vistas a manter esse equilíbrio. Certo. Realmente, assim, Edinho, veja bem, o que nós observamos ali nas curvas é que até o mês de janeiro as coisas estavam andando conforme o programado, né? A partir de janeiro é que parece ter havido, na verdade, a partir de dezembro. E aí, quando a gente observa os volumes, né? Dezembro estava previsto 300 e foi praticado 200. Janeiro estava previsto 300 e foi praticado 200. Então, nós estaríamos, assim, ou tem alguma coisa relacionada à medição, ou tem uma evaporação bem acima do que a gente estava prevendo, né? Isso também é outra coisa, porque e é lógico, assim, né? Na nossa simulação sempre tem, a gente simula prevendo a recarga é o pior ano do pior biênio da série histórica. E eu dei uma olhada aqui, no pior ano do pior biênio, mesmo assim tem uma recarga, entendeu? A não ser que não tenha chovido absolutamente nada na região, essa informação ela está esquisita mesmo. Então, assim, e isso, assim, considerando que a partir de março, que era para ser zero, nós também praticamos uma vazão mínima ali de 105, né? Então, essa é uma coisa que está nos intrigando e nós vamos precisar fazer um acordo, até o que de fato ter campanhas de medições mais frequentes, solicitar aí ao pessoal do IGARNE se poderia fazer essas medições não apenas quando obras, mas talvez uma rotina
mensal ou quinzenal de medição, para garantir que a vazão que está sendo defluída seja aquela que está prevista mesmo, porque parece que tem alguma coisa diferente aí do que estava previsto. Eu vou passar aqui para vocês agora, ó, rapidamente. Essa tabela aqui, ela mostra exatamente, essa tabela ela é do termo de alocação de água do ano passado, e aí a gente pode observar, eu marquei aqui, tudo que está em verde é o que foi praticado, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, em agosto de 2020, ano passado, nós acordamos que haveria para cada mês haveria uma vazão mínima, uma vazão intermediária e uma vazão máxima, né? E aí, eu fui olhando nos boletins o volume a vazão que foi praticada mês a mês e fui enquadrando ela aqui. Então, assim, em agosto e setembro do ano passado, nós estivemos entre o valor mínimo valor também. E no mês de fevereiro desse ano, a vazão praticada foi aqui, entre o 100 e o 200, que foi o 105. A questão está exatamente assim, de março em diante. Só que os problemas, a curva já começou a apresentar alteração em janeiro. Então, isso está nos intrigando realmente. Eu acho que nós precisamos de fazer medições mais regulares lá na defluência, entendeu? Para que a gente possa, talvez, até entender melhor aí como é que se comporta como é que tem se comportado o reservatório. Certo? E aí, continuando aqui, pessoal, em relação aos compromissos e às ações que foram firmadas no ano passado, trazendo um balanço, né? Nós tivemos alguns acordos que foram cumpridos e algumas outras ações ficaram, de certa forma, pendentes. Só um minutinho que está passando outro caminhão aqui. Em relação ao que ficou pendente, principalmente em relação a esses volumes captados, entendeu? Tanto os usuários lá por meio do Tennyson, a gente tinha acordado que seria enviado de forma regular, né, a leitura da régua instalada lá na barragem entre as fazendas Taim e Pituaçu. Essa leitura ela não tem sido enviada. E os volumes captados mensalmente a jusante, é isso que eu estou falando. Acho que esse aqui o Igarni nos enviou, sim, nos anos anteriores. Isso aqui eu tenho que atualizar. E outra coisa que é os volumes captados mensalmente. O pessoal ali da aquicultura, não só a Taim, mas também a Taipu, Ceará Mirim, Agroindústria e a Fazenda Pituaçu. Esses volumes captados mensalmente não estão sendo enviados. A informação que eu tenho é essa. Também temos um outro problema. Vejam bem como as coisas elas convergem, né? Assim, sem a instalação do medidor ultrassônico e sem a informação dos volumes captados mensalmente, fica mais difícil a gente fazer esse acompanhamento do depressionamento do volume, né? E aí, por isso que eu imagino que nós temos que reafirmar esses compromissos no termo de alocação desse ano, para que a gente possa fazer esse monitoramento da melhor forma possível. E aí tem algumas ações, né, que estavam previstas, que foram cumpridas em sua integralidade, como a elaboração do marco regulatório, que foi publicado agora em março, a identificação dos usos prioritários a jusante ali, que foi feito pelo comitê, o levantamento de estudos hidrológicos existentes, principalmente para a jusante do Poço Branco,
e o levantamento de demandas no rio Ceará-Mirim. Essas são regados e deram base Edgar, não está dando para te ouvir. Edgar, a sua ligação está cortando aí o áudio, ninguém está ouvindo. Herbert, eu acho que o Edgar saiu. Voltou. Voltei, pessoal. Caiu aqui sozinho, do nada aqui caiu. Então, tem problema aí. A gravação tá acontecendo, né? Sim. Retornando, né? Tá, eu vou compartilhar aqui de novo a apresentação, mas o que eu estava falando era justamente isso, que nós precisamos aprimorar esse monitoramento, tanto dos volumes captados, a jusante, quanto da vazão que está sendo da vazão que está sendo defluída, para a gente poder ter a melhor informação possível. Só um minutinho. Eu vou compartilhar novamente. Aí. Então, seria isso. Se algum dos responsáveis aí por essas ações quiser fazer alguma manifestação, o momento é esse. E, assim, eu acredito que nós temos que reafirmar esses compromissos para o próximo ano, para o próximo ciclo. Edgar. Pois não? Veja só, primeiro eu saber de você se a representação do DENOC está nessa reunião, do Davi, certo? Porque houve uma mudança lá no DENOC, gestão, coordenação geral, aqui do Rio Grande do Norte, e tivemos uma certa interrupção de ação. Então, inclusive, nessa aqui que você citou aqui, a participação do DENOC, e não sei se ele está nessa reunião, mas era bom que ele tivesse para dar alguma posição, tá entendendo? A questão da instalação do ultrassônico. Vou pedir desculpa a você. Só um minuto, Herbert. Eu vou pedir desculpa a vocês que eu esqueci de fazer aquela chamada nominal no início da reunião. Mas eu estou verificando aqui que o representante Davi Leite, né, do Denox, que inclusive foi adicionado lá no grupo, ele não se encontra na reunião. Mas ele mandou uma mensagem aqui. O Flávio não está, não, Flávio? Ou ele ou Flávio, representante do Denox? Não tem nem Davi, nem Flávio. Vou tentar aqui ver se consigo falar com ele. Eu, sei lá, tentativa. Aí eu. Mas é importante ele estar aqui para dar essa informação, tá entendendo? Isso. E o Tennyson está com a mão levantada. Pode falar, Tennyson. Bom, Edgar, eu vou tentar responder aqui os questionamentos do não cumprimento dessas duas condicionantes aí que foram colocadas na alocação de 2020 e 2021. O que me foi atribuído realmente a passar os volumes observados na Ponte Itaim, foi começado a ser feito esse trabalho, pode ser observado no grupo, que semanalmente eu mandava essa informação. E houve alguns problemas realmente de ordem de ida minha até essa fazenda, né? E eu não consegui mandar. E quando eu comecei a mandar novamente, acabou que um lapso muito grande já foi colocado como descumprimento e realmente não foi dado continuidade a isso aí, certo? Mas uma coisa que eu posso, se renovado a minha participação
novamente na alocação de 21, 22, eu posso dar continuidade a esse trabalho, sim, certo? Com relação às informações da Itaipu Aquacultura, Fazenda Taim e Ceramirim Agroindústria, eu solicitei às fazendas as medições mensais, mas por algum motivo, que eu não sei exatamente o porquê, a Ceramirim Agroindústria não me enviou, a Taim Agroindústria me enviou algumas vezes, e a gente passou essas informações para o grupo, mas não foi também continuado, certo? Mas isso é uma coisa que pode ser observado também pelo IGARNE, porque anualmente nossas outorgas são renovadas. Então, as outorgas que, diga-se de passagem, que não são, a gente não consegue captar o volume outorgado há muitos anos, porque realmente não há água no rio para isso. E assim, a forma que você coloca, Edgar, em relação ao melhor monitoramento, eu acho que não é tão justo com a parte da aquacultura, porque assim, os usos a montante, antes de chegar no final, né, porque nós estamos na ponta, estamos aqui no final. Nós, hoje, eu tenho plena consciência disso, que a gente usa bem menos do que da metade dessa água, muito menos da metade, porque os usos ajusantes são muito grandes. Projetos novos sendo instalados, pequenas propriedades captando que, assim, são tidas como dispensa de outorga e não são consideradas, areais, enfim, uma série de projetos que tem acima da aquacultura, e a aquacultura, na nossa alocação aí, ela fica muito visada por todos que estão participando como sendo um grande usuário. Na verdade, a aquacultura, vocês mesmos sabem, em um trabalho anterior que foi feito pela própria Ana, a Ana fez um levantamento de consumo de energia, e nós sim, somos os maiores consumidores de energia. Por quê? Toda a nossa água é reciclada. Ela é 100% reciclada. E se não fosse reciclada, os projetos estavam parando, como já estão parando. Por nossas solicitações, o pedido de ampliação do vazão já teria sido desde março, porque os nossos projetos já estão começando a parar. Mas a gente não pensa só na gente. Isso aí é uma coisa que tem que ser definido aqui, tem que ser definido juntamente com o comitê e tem que ser conversado com todo mundo. Então, isso tem que ser melhor explicado, Edgar, e melhor visto, não só pela Ana, como por todos que estão participando aqui. Porque a aquacultura não é o grande vilão de consumo dessa água, né? Muito pelo contrário, a aquacultura está participando ativamente de todas as reuniões, de todas as propostas que são feitas para poder se manter. Porque com o regime de chuva que nós estamos tendo, ano passado não houve problema, porque eu tenho um levantamento aqui dos 15 últimos anos, certo? Um levantamento nosso dos 15 últimos anos de chuva. Esse ano é o pior dos últimos 15 anos, do primeiro semestre. Nós choveu só 354 milímetros, contra 1.366 do ano passado, por exemplo. Por isso que ano passado a pressão não foi grande. Nós conseguimos trabalhar com o que foi liberado de água. Agora, esse ano, acredite, esses 100 litros não chegam a pelo menos 45 dias na aquacultura, que é essa parte final. E essa água tem sido consumida ao longo, esses 100 litros têm sido consumidos ao longo do percurso do rio. E mais, os poços, esses poços que existem no decorrer do rio, a grande maioria está vazio, está seco, porque não houve chuva. Em junho, mês de junho choveu 10 milímetros na nossa região. 10 milímetros. 10 milímetros. Janeiro choveu 64, fevereiro 44, março 82, maio 154 e junho 10. Então, imagine aí, amigo, como é que a gente está aqui, o nosso desespero por água. Mas a aquacultura está fazendo parte do trabalho. A aquacultura não é a vilã. Eu só preciso deixar isso registrado. Na sequência aqui, Rigueto, por favor, Rigueto. Oi. O comentário com relação ao monitoramento da defluência do açude Poço Branco. Vocês sabem que a questão do Estado está com muita dificuldade financeira, né? Então, nós estamos com muito pouca gente para atender a uma demanda de todo o Estado. Então, a fiscalização ela está muito precária. Nós entendemos que a continuidade da fiscalização em relação ao pessoal que usa água,
com a medição de vazão, captada, tudo, é fundamental para a gestão, mas nós não estamos conseguindo dar conta disso. Agora, com relação à medição de vazão de efluente, o que nós podemos, talvez nos comprometer aqui, é de fazer uma medição independente de fazer alteração ou não da defluência, de medir a vazão que está sendo liberada. Só para ferir, né? Temos um histórico de que houve, de forma irregular, alteração na abertura da válvula. Então, não estou dizendo que isso ocorreu, mas eu acho que mensalmente nós temos que verificar qual é a vazão que está saindo, se ela está de acordo com aquilo que foi modificado na última solicitação. E a segunda é o controle do nível d'água lá na Ponte Itaim. Eu acho que isso é muito importante. O IGARNE fazia isso, atualmente também não está podendo fazer, porque era o setor de fiscalização que realizava isso, mas o usuário, Tenilson, que estava fazendo algumas medidas, e o que eu pediria é que, via WhatsApp, fossem fornecidos esses valores para nós até mesmo acionarmos uma fiscalização, se fosse o caso. Agora, por último, eu queria dizer do conflito, realmente, pelo uso da água, né? Nós estamos num período de estiagem. Em geral, o curso d'água, a jusante de Poço Branco, ele tem uma calha bastante horizontal, então há, durante o período chuvoso, uma inundação de água que permite, muitas vezes, nem ter defluência e os usuários usam essa água. Mas isso se foi, não temos mais, né? E temos muita obstrução no rio. Então, é natural que a água não chegue na Ponte Itaim por causa disso. Há uma demanda muito grande, o fluxo de água é deficiente, então nós temos que acompanhar isso com muita atenção, quase que semanalmente, termos essas avaliações de como está, se está chegando água na Ponte Itaim, como é que está o nível d'água no açude, e tentar compatibilizar os dois interesses, do pessoal que usa a água no entorno e o pessoal que usa a água jusante. Obrigado. Opa, a próxima pessoa que está inscrita está aqui no nome da Coordenação de Agricultura. Renato? Nós não estamos te ouvindo, Renato. Parece que seu microfone está desativado. Deixa eu falar aqui. Bom dia a todos. A gente é Renata aqui representando a coordenação da agricultura aqui do município. Eu queria que a gente já entrou em contato com o presidente dos pescadores, mas ele não está conseguindo acessar a reunião. E a gente, tudo é novo para a gente da coordenação, é uma gestão nova sobre esse comitê, sobre a ANA, sobre esse projeto dessa barragem. E a gente está aqui fazendo um levantamento sobre os agricultores aqui do município, nas margens da barragem. Mas eu queria colocar um ponto aqui para vocês aí desse comitê, Ana, ciente. A nossa barragem, eu acho que alguém me corrija aí, ela hoje é 136 milhões de litros cúbicos de água, alguém pode me corrigir, porque assim, ela soreou. Eu acho que hoje ela não comporta esses litros cúbicos de água que às vezes as empresas falam. Então, quando vem dizer que o limite dela hoje está tipo em 20% ou 19% de água, de lâmina d'água, eu acho que isso precisava de um estudo para saber realmente, como o prefeito da gente já falou aí, a gente precisa de mais estudo para saber realmente quantos metros cúbicos de água a barragem estaria hoje. Até porque
os nossos agricultores das margens da barragem sofrem com isso porque a barragem é só secando, eles não estão tendo como produzir. Sei que esse levantamento, a gente, aqui da agricultura, junto com o prefeito, a gente está fazendo ainda para poder levar até vocês os órgãos competentes, para vocês poderem ter a listagem correta desses agricultores. Mas, para isso, eu queria deixar só esse ponto, que vocês dessem uma analisada nos metros cúbicos que a barragem existe hoje, por conta do assoreamento. E a barragem assoreou. A gente sabe que a barragem, esse tempo todo, ela assoreou. Nunca teve um projeto de desassoreamento. Então, eu queria só deixar esse ponto aqui nessa reunião, tá certo? Bom dia a todos. Muito obrigado. A título de informação, o volume que está sendo considerado da barragem atualmente é o volume de 127,3 metros cúbicos, conforme a nova curva cota-área-volume aqui, ó. Na cota de 77 metros, o volume armazenado é 127.300.000 metros cúbicos. Esse volume tem sido utilizado já nos últimos anos nas alocações de água e é com ele que a gente tem trabalhado. Então, aquele volume do projeto de 136, ele já não tem sido mais utilizado já há alguns anos, certo? O volume, capacidade máxima de armazenamento atualmente, que a gente está utilizando é 127,3. Eu vou dar sequência aqui na apresentação, pessoal. Como não tem ninguém inscrito, eu vou passar aqui para as condições de uso, né, que nós temos para esse ciclo 2021-2022. Então, assim, vocês conhecem muito bem aí a região, sabem que o período de chuva, né, ele vai de fevereiro até junho, é onde realmente ocorre a maior parte das precipitações. E a partir do final de junho, então, as perspectivas de alguma recarga são mínimas, para não dizer quase que inexistentes. Então, nós podemos, com base nisso, a gente faz, né, de acordo com o marco regulatório que foi publicado agora em março, nós temos a leitura da cota em junho, e com base nessa leitura, nós fazemos a alocação das vazões conforme essa tabela que está aqui do lado esquerdo, né? Então, portanto, em 30 de junho de 2021, nós estávamos na cota de 59,95 metros, com esse volume de 19.850.000 metros cúbicos, o que nos enquadra no estado hidrológico amarelo. E nesse estado hidrológico amarelo, nós temos uma faixa de vazões aí que nós podemos trabalhar, né? Que seria para atender os usos no entorno do reservatório, né? Entre um limite de, no máximo, 5 litros por segundo, e a defluência jusante, a vazão máxima de 400 litros por segundo. Eu vou passar aqui adiante. Aqui é mostrando novamente, né, a situação que se encontra o reservatório, que é aquilo que eu falei. Atualmente nós estamos aqui com 19.850.000. E aí nós simulamos aqui 3 cenários, porque no ano passado nós fizemos uma alocação prevendo faixas de vazão, né? Uma faixa mínima. Para cada mês, nós tínhamos uma vazão mínima, uma vazão intermediária e um limite máximo que poderia ser praticado a cada mês. E aí, o que nós fizemos para esse ano? Esse ano, como nós estamos aqui no estado hidrológico amarelo, então, assim, nós fizemos o quê? Para os usos no entorno do reservatório, nós
colocamos a mesma vazão alocada no ano passado, que seriam os 5 litros por segundo. Agora, com essas informações de novos projetos, novos agricultores que se instalaram, eu solicito com a maior urgência possível, inclusive, até se for possível, para antes de sexta-feira, que nos enviassem qual o tamanho das áreas, quantos usuários, qual o tamanho das áreas, para que a gente possa fazer essa estimativa e verificar se está acima do que está previsto aqui ou não, para a gente minimizar o risco de acontecer o que está acontecendo agora, do volume observado estar sempre abaixo do esperado. Portanto, então, para os usuários do entorno do reservatório, nós mantivemos as mesmas condições do ano passado. E para a defluência jusante, nós trabalhamos justamente com as 3 faixas de vazão mínima, média e máxima, conforme o período do ano. Então, que períodos seriam esses, né? De julho até outubro, que é esse período período que a gente se encontra agora, nós teríamos uma vazão mínima de 150, ou seja, já seria mais do que está sendo praticado hoje, subiria para 150, no mínimo 150, podendo ser a vazão intermediária de 200 litros por segundo e chegando no máximo de 240 litros por segundo. Isso no período de julho a outubro. Nos meses de novembro e dezembro, que são mais críticos, essa vazão mínima ela subiria para 240, a vazão a intermediária para 300 e, no máximo, 350. Lembrando que o limite do marco regulatório é 400, certo? E nos meses do período de chuvas do ano que vem, que seria de fevereiro a junho, a vazão mínima seria essa de 100, que está sendo praticada atualmente, considerando que caiam as chuvas, podendo ser 150, ou, no limite superior, ela seria 200, né? Aí o que acontece? Dentro dessas faixas de vazões, se, por exemplo, for praticado sempre a vazão mínima, que é o cenário 1, a vazão média anual ela ficaria em torno de 150 litros por segundo. Caso seja praticado sempre o cenário 2, que é essa vazão média aqui de 200, né? E temos o cenário 3 também se for praticado o cenário 3 durante o tempo todo, a vazão média anual ela chega a 247, quase 250, tá? Isso colocado nesses 3 cenários, a gente observa que o depressionamento do açude ele não iria infringir as regras do marco regulatório, ou seja, dentro dessas 3 faixas aqui, vocês podem, conforme a situação lá do monitoramento, por exemplo, da cota da régua, ou também das vazões defluídas, pode ser ajustado para qualquer valor dentro dessa faixa. Se vocês optarem por um cenário específico, também não tem problema. A decisão cabe a vocês, certo? O que nós fizemos aqui foi trazer, como no ano passado nós trabalhamos com faixas de vazão, esse ano nós decidimos simular 3 cenários, um cenário de vazões mínimas, um cenário intermediário e um terceiro cenário com vazões maiores, né? E mesmo o reservatório estando hoje abaixo do que deveria estar, segundo a previsão do ano passado, praticando vazões dentro desse intervalo aqui, é possível que nós cheguemos ao próximo ano com um volume armazenado de, no mínimo, 12.190.000 hectômetros cúbicos. Isso aqui, a previsão caso não haja
não haja recarga no próximo período de chuvas, né? Esperamos todos que a recarga seja a maior possível. Mas dentro dessas faixas de vazões que nós simulamos, nós também nós conseguimos confirmar aqui a previsão de que não entraríamos num estado hidrológico vermelho, que aí sim, se nós saíssemos do amarelo e chegássemos no vermelho, a gente estaria infringindo as regras do marco regulatório e teríamos que alterar essas vazões para menos, né? Mas dentro dessa faixa aqui de, no mínimo, 149 litros por segundo e no máximo 247, nós não estaríamos infringindo as regras do marco regulatório. Então, dentro desse limite aqui, se vocês quiserem propor algum outro cenário, inclusive, seria possível. E, assim, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: o que foi praticado nesse ciclo anterior, até o mês de maio, a vazão média é 170, certo? Eu fiz a conta aqui do que está publicado nos boletins. A vazão média mensal do último ciclo aqui de alocação de água que foi praticada é cerca de 170 litros por segundo. Então, o cenário 2 e o cenário 3 estariam um pouco acima, mas como a gente pode variar, passar, por exemplo, de julho a agosto numa faixa intermediária, e depois, se as chuvas vierem, a gente pode reduzir para o mínimo possível, a gente fica essa flexibilidade aqui dentro desses 3 cenários. E eu vou abrir agora aqui mais uma vez a discussão para vocês se manifestarem, porque também, caso alguém tenha alguma outra proposta, poderá apresentá-la, certo? Está com vocês a palavra. Por favor, Tennyson. Primeiramente, Edgar, eu quero parabenizar o trabalho que a gente tem feito. Microfone, fala mais perto, por favor. Eu quero parabenizar o trabalho que tem sido feito pela ANA e por todos nós que participamos da alocação de água, porque os conflitos reduziram muito desde que se começou essa alocação. E essa exposição que é feita, bem didática, para que todos possam entender, é importante para que a gente possa ter continuidade nos usos, né? Porque em outros momentos a abertura e o fechamento dessas comportas eram feitas no grito, e hoje não. E hoje é feito de uma forma bem esclarecida, bem organizada, com todos os órgãos envolvidos, ANA, DENOX e GARNE, fazendo toda essa parte de organização. Então, assim, esse ano eu tenho certeza que é um ano extremamente crítico, não só para quem está ajusante da barragem, como quem está montante. Não choveu. A recarga da barragem desde o ano passado, apesar das nossas chuvas do ano passado, 2020, ter sido bem regulares na nossa região, mas a barragem não teve recarga, praticamente. Esse ano a recarga da barragem foi 0. Né? Não teve nenhuma recarga. Acredito que você possa me confirmar isso. Então, esse ano vai ser um ano extremamente crítico. Como eu disse a você, como eu tinha falado inicialmente, esses 100 litros por segundo não chegam, certo? Onde é para chegar no final. Não chegam já há algum tempo. Isso não chega, e nem por isso foi feito, pelo menos por nós, não foi comunicado. Foi comunicado por outras pessoas do curso do Rio. E essa situação hoje está sendo solicitado mais água, inclusive para quem está abaixo dessa alocação. Existem projetos abaixo que antes não solicitavam água, que agora já estão solicitando, e nos procuram porque a gente está envolvido com isso, e eu tento passar o recado. Então, esse ano, eu acredito que a gente tem que ter muita prudência, obviamente, para poder economizar o máximo possível de água, mas para que a gente também não deixe de atender os usos necessários a montante, a jusante, desculpe. Então, assim, quando for o momento de se fazer as propostas, a gente vai discutir aqui, mas a gente tem que observar que não só existem os projetos
que já estão instalados, como já estão sendo instalados novos projetos que eu não tenho a certeza do que tem as outorgas, novos projetos que inclusive, não tem sequer nenhum pensamento de outorga. Então, isso tem que ser observado por quem fiscaliza, para que a gente não seja penalizado no futuro bem próximo. Obrigado, Tennyson. Próximo inscrito na lista é o Rodrigo Lucas. Isso, tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, pessoal, bom dia a todos. Estou representando aqui a Câmara Municipal de Poço Branco, já há algum tempo que faço parte aqui da Comissão de Alocação de Água, e gostaria de parabenizar a todos pelo belo trabalho que vem sendo feito de organização, de planejamento, aqui por parte da ANA, IGARD, DENOX, todos os órgãos envolvidos, e assim como aos demais representantes que estão ligados diretamente ao uso desta água. Como o Tennyson falou, nós avançamos muito na conscientização, né, na prudência em que nós precisamos ter com o bom uso dessa água, tanto para montante quanto para jusante, e hoje esse espaço é democrático e a gente está aqui tendo discernimento máximo de como a gente deve evoluir nessa discussão. Mas eu queria deixar aqui alguns pontos a serem ditos, porque é público, é notório e é de consciência, acho que mútua aqui de todos, que as recargas elas foram, desde o ano passado, como já foi dito, praticamente zeradas. Esse ano, a perspectiva de chuva, para quem é da região, a gente sabe disso, é praticamente nula. Nós estamos entrando num período crítico em que a nossa cidade, a nossa agricultura vem sofrendo drasticamente. Não diferente disto, os nossos pescadores já vão começar a sofrer de forma muito mais drástica, porque o nível está baixando drasticamente. Nós fizemos aí essa redução meio que informal, né, pelo grupo emergencial, e o nível da nossa barragem está baixando muito, muito drasticamente. Então, eu acho que a gente deve ter, vou aqui repetir uma palavra que foi dita por Tennyson, eu acho que é de comum acordo com os demais membros dessa comissão, que é prudência máxima, para rezar e esperar que o próximo ano venha a chuva e desse uma recarga mais elevada, porque realmente há necessidade da gente ser bastante prudente e tentar manter a liberação mínima para que a gente possa chegar ao próximo ano aí e tentar recarregar o máximo possível. Então, acho que a palavra nesse momento é prudência. A gente vai aí discutir no momento oportuno que o pessoal da organização indicar esses cenários, mas eu acho que nós já vivenciamos momentos em que a gente teve que deixar a recarga com 100 litros por segundo, e hoje a gente está vendo um pouquinho acima aí, 150, não é isso? O cenário número 1. Então vamos lá, vamos discutir e vamos ter um pouco de prudência para a gente manter aí o máximo que puder de liberação para tentar acumular mais água. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. O próximo inscrito é o Edinho. Por favor, Edinho. Obrigado, Edgar. Quero parabenizar a todos pela reunião, pelo espírito democrático, por permitir que hoje as entidades envolvidas participem ativamente, inclusive na tomada de decisão, especificamente Poço Branco, onde a barragem foi instalada. A cidade estava, em relação à gestão passada, a cidade não estava participando, até possivelmente pela inércia da própria gestão anterior, mas nos foi dada essa oportunidade de participar e a gente faz questão de acompanhar. Na última reunião não pude, mas pedi que viesse o representante que participasse ativamente, porque eu estava com um compromisso com a governadora do estado.
E assim, eu acho que o objetivo de todos nós aqui, eu acho que já passa a ser de senso comum, é da importância da água para as respectivas atividades, para a aquicultura, para a barragem de Poço Branco, para as pessoas que vivem no entorno. E eu acho que o objetivo maior é manter esse equilíbrio, tanto numa época de chuva, como também numa época de seca. Estamos realmente passando por um momento difícil. A água é uma questão de sobrevivência, é natural, é do ser humano, cada um ter essa necessidade de querer um pouco da água. Em outras épocas até havia extrapolação, os conflitos, mas eu acho que estamos numa linha de consenso, como vocês usaram a palavra de prudência, de entender que a importância da água para os vários segmentos. Porém, é importante, eu acho que o Edgar foi muito feliz e talvez de fazer uma fiscalização mais efetiva, de quantificar quais são esses novos empreendimentos, de qual a demanda de água, e também nesse empreendimento a barragem de Poço Branco, a quantificação. Hoje, Edgar, e a gente já disse aqui em outras reuniões, quando essa barragem foi construída, ela tinha praticamente uma função, que era controlar as enchentes do rio Ceramirim. Acontece que ao longo do tempo, essa barragem hoje, ela tem uma função plural, ela tem uma função social e econômica muito grande. No caso aqui de nossa cidade, Poço Branco, ela tem uma importância para a sobrevivência de mais de 200, 250 famílias, da questão da piscicultura. Essa barragem hoje, para muitos agricultores no entorno dela, estamos lutando para ver se a gente regulariza a utilização da faixa seca da barragem, como tem no Vale do Açu, inclusive a ponto de exportar frutas. Nós estamos lutando para implementar algumas inversões, um projeto turístico para a barragem, porque hoje a barragem, sem ter infraestrutura nenhuma, vem muito turista. E quando essas águas elas secam, isso impacta diretamente também na beleza natural e no turismo do município. Então, a gente já conseguiu emenda para recursos, estamos protocolando o DENOC nos órgãos ambientais, porque entendemos que é mais uma atividade econômica que pode ser explorada no entorno dessa barragem, tendo em vista que tanto lá no balneário que nós chamamos Casinha, como na lâmina d'água de Poço Branco, da barragem em si, é costumeiro dar 1.500, 2.000 pessoas, por exemplo, numa época de Réveillon, de Natal. Então, assim, sem ter infraestrutura nenhuma. E a gente quer fazer isso com inversões não fixas, que não atrapalham a mobilidade da água, sabe? Que apenas agregam valor. Então, assim, o que a gente quer dizer é que hoje a barragem de Poço Branco, ela tem uma finalidade hoje muito maior aqui para a região do que apenas de controlar as águas do rio Ceramirim. E, nesse sentido, essa fiscalização, acho que o São Antônio aí falou da questão de algumas deficiências do IGARNE, mas vamos unir forças, se for o caso, para fazer um monitoramento, uma fiscalização, não é nem uma fiscalização, um levantamento de dados mais preciso e condizente com a realidade, sabe? Se for o caso, eu me coloco à disposição para acionar a governadora do estado, para acionar também os deputados, para dar uma estrutura mínima para que seja feito esse levantamento correto, assim como uma vazão de água mais compatível e condizente com as necessidades das várias entidades que precisam, né? Dos vários empreendimentos que precisam, buscar esse equilíbrio. E vocês estão fazendo um estudo técnico belíssimo, muito bom. A gente só precisa ver se o que está acontecendo na barragem está condizente realmente com esses estudos. E aí essa fiscalização mais efetiva, mais forte, esse levantamento de informação se faz extremamente necessário. Então, acho que devemos, portanto, buscar uma das alternativas de solução é ter uma precisão maior desses dados.
quantidade de empreendimento, demandas de água, visitas no entorno, inclusive com relatório fotográfico, com levantamento de dados com tour, se for o caso com a parte, o levantamento por GPS, por tudo, por drone. Eu acho que podemos ter um dado mais preciso. Quanto efetivamente tem de vazão de água hoje, atualmente, na comporta de Poço Branco? Se está realmente compatível com o estudo aí. Então, esse levantamento de dados é importantíssimo para as tomadas de decisões. Obrigado pela participação. Obrigado por nos deixar ouvir aí participativamente também. Obrigado, Edinho. Eu vou passar agora a palavra na sequência aqui ao Herbert e depois o Rigueto. Primeiro o Herbert. Por favor, Herbert. Bom, quando a gente fez a avaliação aí da alocação 2020, 2021 e projetando para esse ano, né, causou uma preocupaçãozinha e uma relevância maior em relação à bacia hidráulica, né? Por quê? Porque o que a gente percebeu, pelo menos nesse histórico desse primeiro semestre, é que a barragem diminuiu muito de volume e com a jusante uma defluência duvidosa, né? Vamos dizer assim. Então, o que é que me preocupa nesse sentido? Não é nem a evaporação, são as tomadas d'água, talvez, né, no entorno da bacia hidráulica. Então, eu acho que este ano 2021 e 2022, a gente deve ser muito rigoroso nesse controle dessa cota, a montante das águas armazenadas, né? A jusante a gente controla. Agora, essa montante é um trabalho intensivo de fiscalização de usuários que estejam usando, talvez, para fins de pecuária ou outros fins. Eu me preocupo com isso aí, porque essa diminuição do volume da barragem, né, do nível d'água, a montante, é preocupante, entendeu? Não é só evaporação, não. E esse valor de 5 litros por segundo, talvez, vá criar inquietação exatamente nesses usuários. Então, estou colocando esse alerta aí para a gente ficar em sentinela nesse aspecto. Obrigado, Herbert. Na sequência, o Rigueto, por favor, Rigueto. Oi, com relação a essa avaliação sistemática, frequente da defluência, há muito tempo que nós já estamos, assim, sempre colocando como plano de ação a instalação de um medidor lá na válvula, né? Isso é fundamental. Quer dizer, se tivéssemos o medidor funcionando, a frequência poderia ser quase semanal, porque seria muito rápido, né? Vai lá, em meia hora, temos qual é a vazão. Então, eu acho que dentro dessa alocação, é preciso incentivar essa necessidade. Outra coisa que Herbert colocou também é o controle do nível d'água de montante da própria represa, né? Então, essa é um tipo de monitoramento que nós devíamos estar expondo também, né? Qual é o nível d'água no açude, né? Não só em termos de vazão de defluência, mas o nível d'água no açude, para que a gente possa realmente até acompanhar essa perda de volume pelo reservatório. Obrigado. Obrigado, Rigueto. O Herbert, levantou a mão de novo, Herbert? Desculpa, não, estou lá. Ah, tá. Bom, pessoal, são esses cenários aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Eu acho que tem um ponto que eu esqueci de mencionar aqui na apresentação, mas que eu tenho anotado, que são em relação aos ofícios que foram enviados, tanto para o DENOX quanto para o IGARNE, para o comitê e também para a SEMAR, né? Tem o DENOX, IGARNE, SEMAR, comitê e Defesa Civil.
esses ofícios foram enviados logo após a publicação do marco regulatório, né? E eles tratam justamente em relação àquelas ações necessárias para a gente efetivasse a implementação do marco regulatório, que seria o procedimento para a implementação de um procedimento para descargas preventivas no reservatório, visando a mitigação de danos por inundações no rio Ceará-Mirim, e a implementação de um sistema de alerta a ribeirinhos por ocasião de vazões que possam colocar em risco as pessoas e patrimônios às margens do rio Ceará-Mirim. Esses ofícios, o que me consta até o momento, eles não foram respondidos. Eu não sei se nós temos representantes aqui de todas essas entidades na reunião. Eu sei que do comitê e do IGARNE nós temos, mas não sei se Defesa Civil está presente, DENOX parece que não está presente, né? E SEMAR também não. Eu gostaria, era para eu ter pedido isso para vocês antes, aqui no fluxo da reunião, mas como eu passei batido naquela hora, eu vou retomar essa questão, porque nós precisamos registrar aqui ou solicitar dessas entidades que nos comuniquem uma resposta a esse ofício, porque é previsão do marco regulatório, né? Então, assim, para a gente poder dar um andamento nas ações que estão previstas no marco regulatório. E lógico que esse ano a gente sabe que não vai ser o caso de termos enchentes aí no Vale, mas pode ser que no ano que vem a gente tenha. Então, assim, é importantíssimo que ao longo desse ciclo de alocação a gente comece a implementar esses procedimentos, né, de possível abertura de comportas em caso para prevenção de enchentes ali no Vale. Se as pessoas que representam aí essas entidades estiverem presentes na reunião e quiserem se manifestar acerca desses ofícios, fica aberta aí também a discussão. Por favor, Wagner. Bom dia a todos, meu nome é Wagner Dantas, eu estou presidente do comitê. Eu vou procurar ver com a secretaria do comitê se chegou o ofício, porque não me foi repassado. Como a SEMAR é quem tem acesso à chegada dos ofícios, porque é a secretaria, mas eu vou procurar ver, viu? Logo terminar a reunião e vou tentar responder. Agora, de cara, eu já digo, se for precisar de investimento com recurso, o comitê já está querendo pedir ajuda à Ana, porque a gente está fazendo as coisas aí na raça, porque dinheiro não tem para nada. Então, a gente vai ver o que precisa fazer e como responder. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado. Se puder nos trazer uma resposta para a reunião de sexta-feira, a gente for fazer o termo de alocação aqui, a gente já dá um encaminhamento também. Tá certo. Inclusive, a gente já até mandou um plano de trabalho para a Ana, que nós fizemos, né, para fazer algumas ações na bacia, e aí também não recebemos resposta. Então, mas a gente tenta responder. Tá bom, eu vou procurar essa comunicação de vocês aí e tento trazer também na sexta-feira alguma coisa. Tá bom, obrigada. Em sequência aqui, o Rigueto, por favor, Rigueto. O Edgar, é uma curiosidade, mas eu acho que é de interesse geral. Você poderia dizer para nós, por exemplo, em junho, o limite da faixa verde para amarela tem um determinado valor lá, não é? E entre o amarelo e o vermelho, outro valor. Como é que vocês definem esses valores? É um percentual em relação a quê? Veja, os estados hidrológicos, né? Você está perguntando, que são essas faixas amarelas, verde e vermelha, né? Isso. O que acontece? Nós temos um levantamento do que seria a demanda máxima, né?
E nós temos também uma outra informação, que é o volume mínimo operacional do reservatório. Então, o que seria o estado hidrológico verde? Como a gente sabe, deixa eu colocar aqui, a gente sabe que no final do mês de junho, né, a gente tem aqui a série de chuvas e tal. Aí a gente sabe, primeira coisa, a gente define qual é a janela do período úmido, certo? Porque as reuniões elas vão se dar sempre ao final do período úmido. Aí, terminando a janela do período úmido, o que acontece? As demandas totais, ou seja, no caso que seria o marco regulatório previu uma demanda total de 550 litros por segundo, não é isso? Que é o estado hidrológico verde. Quando o açude estiver nesse estado hidrológico verde, o que acontece? Ele é capaz de atender 100% dessas demandas por um período de 20 meses, que é um período um período de estiagem, mais um período úmido e a próxima estiagem, certo? Então, a gente faz uma simulação que é o seguinte: o açude estando cheio, na verdade, sim, é uma conta meio que de trás para frente. O volume mínimo operacional, ele não pode ser alcançado, entendeu? Ou seja, o açude ele tem que atender durante 20 meses essa demanda aqui de 550, sem chegar no volume mínimo operacional. Então, aí a gente vai simulando e vai estabelecendo qual seria esse volume, o volume mínimo dele em junho. Por exemplo, se ele tiver aqui, está determinado como 39,66. Esse 39,66, o açude ele é capaz de atender durante 20 meses essa demanda de 550 sem chegar no volume mínimo operacional. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente vai estabelecer o amarelo, aí no amarelo já tem restrição. Então, o que muda, na verdade, é apenas o valor da demanda total. Entendeu? Então, ele teria que atender uma demanda, aqui no caso seria de 405 no máximo, durante esses mesmos 20 meses. Não sei se eu estou sendo claro. O que muda, sim, o que muda... Sim, mas vocês levam em conta também a evaporação, não é? Oi? Você leva em conta, nessa queda da faixa verde e vermelha, a evaporação. Também. Nós temos um vetor de evaporação, tem um vetor de evaporação que é aí para a região, foi emitido, se eu não me engano, a bacia que é vizinha aí, porque eu acho que não tinha um estudo para... Acho que fiz um estudo para 204 reservatórios do semiárido, e aí, como o Poço Branco não está dentro dessa região, o Poço Branco não entrou nesse estudo, mas tem a bacia do lado, que foi feita, tem um vetor de evaporação, nós utilizamos esse mesmo vetor, é uma aproximação. E aí tem uma outra questão, que são as afluências, né? No caso do Poço Branco, nós temos uma afluência que é considerada o pior ano do pior biênio da série, que é essa afluência aqui, ó. Resumo da série de vazões afluentes para os anos de 31 a 2017. Aí nós temos aqui qual foi, para cada mês, qual é a vazão mínima, qual é a vazão média e qual é a máxima. E aí temos uma vazão de 90% de permanência, uma de 95%, e temos, depois a gente pega qual foi o pior biênio desse período aqui, de 31 a 2017, qual foi o pior biênio. E aí, desse pior biênio, a gente pega a vazão que foi do pior ano do pior biênio. Então, o pior ano do pior biênio, ele mesmo assim, em março, abril, maio, junho, tem afluência. Está vendo aqui? 0,20, 0,20, 0,20, 0,40, 0,30. E depois essa afluência vai diminuindo. Então, isso aqui também é considerado, certo? É considerado, por exemplo, então, o modelo ele considera o quê? Ele considera a curva cota área volume do reservatório, que nós atualizamos com a nova batimetria. Ele considera as demandas totais
que foi previsto no marco regulatório, por isso que a gente tem que atualizar se tem novos projetos ou novas famílias de agricultores está demandando água, é importante que a gente tenha essa informação para poder colocar nas simulações. Né? Então, as características do reservatório, as demandas associadas a ele, a evaporação e as afluências históricas, né? A mínima afluência histórica para o sistema. Então, esses são os dados que a gente usa para fazer essas simulações. Portanto, assim, se a curva, por exemplo, que do ano passado começou a descolar muito do que estava previsto, a gente pode desconfiar de alguma dessas variáveis. Ou a evaporação está evaporando mais do que está previsto, ou tem usos que não estão regularizados, que a gente não conhece, que estão sendo praticados, ou realmente é alguma coisa na medição da defluência. Então, são nessas três vertentes que a gente tem que... três variáveis que a gente tem que avaliar para tentar elucidar o que pode estar acontecendo para essa curva ter descolado um pouco, né? Principalmente porque foram de 3 meses para cá. Então, assim, por isso que eu acho que não é evaporação, né? Eu acho que pode ser usos irregulares ou a própria questão de não estar havendo essa medição com a regularidade que seria mais adequada. Mas a sua pergunta era a definição dos estados hidrológicos, né? Então, na verdade, o estado hidrológico verde é o volume mínimo que o açude tem que estar no final de junho, que é o final do período chuvoso, para ele atender 100% daquelas demandas durante um período de 20 meses. Entendeu? E aí ficou claro, Edgar. Eu agradeço, viu? Porque eu estava quebrando a cabeça para tentar entender qual era o processo. Mas está bem, entender direitinho. Certo. E aí, no amarelo, a gente aplica algumas restrições. Então, são os mesmos 20 meses, só que a demanda a ser atendida é uma demanda menor. E no vermelho, é uma demanda ainda menor, porque aí a gente aplica as restrições para irrigação, elas ficam, se não me engano, a 25% do total. Então, ele tem que atender uma demanda menor nesse mesmo período. Certo? Na sequência aqui, está com a mão levantada, Wagner. Por favor, Wagner. Desculpe aí, Edgar, porque ficou levantada. Tá bom. E o Herbert? Ô, Edgar, gostaria aqui de reforçar a importância que hoje que a gente está tendo nessa reunião, a participação do prefeito da cidade de Poço Branco, juntamente com seus assessores e secretários. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é parte hoje de uma preocupação da Comissão de Alocação de Água e uma preocupação dos usos das águas, certo? Então, nesse sentido, o município, que é a barragem, à beira do município, a toda a cidade vê a barragem. Eles são, como o Tênis Soelar Jusante, mas a cidade ela pode muito bem monitorar, fiscalizar aquilo que vem acontecendo dentro da bacia. Então, essa desconfiança nossa da evaporação e do uso intensivo, eu volto a frisar como uma coisa muito importante, principalmente por parte do pessoal de Poço Branco. E quero aqui ressaltar também que ele não está na reunião, mas o presidente da Colônia dos Pescadores, ele colocou uma questão de ordem ambiental, que eu também acho importante, já foi discutido entre nós, que é a importância da acumulação de água nessa barragem hoje para a sobrevivência, não somente do Poço Branco, como da região, como frisou o prefeito. Então, assim, quando da definição dos usos e nossa alocação para o 2022, a gente ser muito sensível a essas questões de uso, de interesse de uso distinto, tanto a montante como a justante. É mais essa questão que a gente tem que colocar. E outra coisa é a ausência de órgãos que a gente insistentemente pede para eles estarem aqui. O DENOC, a gente tem solicitado, e vou mais uma vez solicitar de forma mais veemente a participação deles, porque tem decisões que eles têm que estar presentes. Essa questão do controle de régua é importante.
E a SEMAR também não pode ficar de fora dessas discussões. O IGAR está aqui presente, mas a gente tem que cobrar, inclusive Wagner vai ajudar nesse sentido. O Comitê da Cidográfica tem que juntar a nós nessas cobranças aos nossos parceiros. Certo? Era só isso. Obrigado aí pela parte. Obrigado, Herbert. Bom, pessoal, acho que não tem ninguém aqui mais com a mão levantada, né? E nós colocamos, então, acho que a gente pode dar um encaminhamento aqui para a reunião, que seria vocês discutirem, né, esses... vocês podem discutir no grupo ou, enfim, entre vocês, esses 3 cenários colocados, certo? De vazões a serem praticadas. Só para recordar aqui o que foi feito, né? Eu vou citar aqui um exemplo do que poderia ser feito, por exemplo. Poderia, por exemplo, ano passado, no mês de julho e agosto, a defluência era 0. Tá? Para esse ano, nós já estamos prevendo uma defluência de, no mínimo, 150. Certo? E aí, a partir de setembro, vocês podem... ano passado, se não me engano, foi para 200. Aí vocês têm a opção de colocar 200 ou 240, de forma a ir sempre trabalhando nesses intervalos que estão aqui. Por exemplo, no ano passado, os meses de dezembro e janeiro, a previsão era de 300, no máximo, acho, no máximo 300, 350. Nós não ultrapassamos esse limite. E aí, assim que chegasse nas chuvas, no período das chuvas do ano que vem, faz uma nova avaliação e aí pode ir descendo, né? Caso chegue, por exemplo, em dezembro, em janeiro com 350, pode ir reduzindo, fevereiro, né, para 200, depois passa para 150. Então, temos aí uma margem de manobra. E esses cenários eles foram construídos de forma a não, mesmo que seja praticado os valores máximos aqui durante todo o período, por exemplo, desde agora, desde julho até junho do ano que vem, nós não estaríamos infringindo as regras do marco regulatório. Agora, esses cenários aqui eles foram construídos a partir dos usos que nós temos conhecimento. Por isso que esse levantamento de novos projetos, ou então gente que possa estar captando sem outorga, essas coisas precisam ser identificadas o mais rápido possível para que o nosso acompanhamento aqui também seja mais, facilitado, né? É óbvio que quando a gente vai, na próxima reunião, nós vamos tomar a decisão do que vai ser praticado, mas à medida que os boletins mensais forem sendo enviados, a gente vai ter o acompanhamento em relação ao que está previsto, em relação ao que está sendo praticado. E aí, se a curva continuar nessa tendência de descolar do que está previsto, aí isso é um indicativo de que provavelmente está tendo captações aí, ou captações que a gente já conhece, que estão sendo praticados volumes acima, ou captações que a gente não conhece e que precisam ser regularizadas, tá? Se alguém não tiver... tem mais 2 pessoas aqui, o Herbert está com a mão levantada, Herbert, depois o Tênis. Por favor, Herbert. Pode deixar, foi o lápis, desculpa. Vou baixar a mão. Então é o Tênis. Só a título de sugestão para encaminhamento já da próxima reunião da gente, independente de qual faixa será escolhida aí, em função do rebaixamento visível do rio, em função de excesso de captação por várias atividades, seria interessante uma proposta que o professor Rigueto fez já em outra alocação, que após a definição do que seja feito dos cenários, certo? Seja pensado pela gestão de um pulso inicial para que esse rio seja novamente regularizado. Porque se a gente escolhe 150, 200 ou 250 litros por segundo para ser defluídos, essa água demora muito para chegar no final. Então, assim, seria
uma coisa que seria interessante e acabaria sendo uma economia de água também, um pulso de água, certo? De, sei lá, uma semana de 500 litros por segundo, estou dando um número sem saber exatamente o que é, mas assim, para poder regularizar o leito do rio até chegar o ponto de captação da Ponte Itaim, por exemplo, certo? Para a gente poder reduzir essa vazão e a gente poder fazer essa alocação como a gente está fazendo agora. Porque, eu volto a dizer, o rio, no seu percurso, está muito baixo. Os locais onde existem pequenos barramentos de passagem de cidades, que já não passa mais água, enfim, todos esses poços estão muito vazios. Em função também do rio estar cheio de vegetação, enfim. A gente, como uma proposta da gente já ir pensando até sexta-feira, de um possível abertura a maior, para depois ser feito o fechamento. Quem é? É Tennyson que está falando. Pois não, é que horas? É o Herbert que está com o microfone aberto. É isso, só essa sugestão. Obrigado. Então, deixa eu ver se eu entendi, Tennyson. A sua sugestão seria, por exemplo, agora no mês de julho, eu tenho a leitura aqui de ontem lá da régua, da cota, foi 59,89, volume de 19.730. O que poderia ser feito? Eu faço uma previsão do quanto qual é o volume que seria deplecionado no mês de julho, não é isso? Não, seria uma abertura de, por exemplo, uma semana, certo? Eu vou dar um número aqui, sem saber, eu acho que o professor Rigueiro poderia me explicar melhor isso, né? Outra vez ele fez essa sugestão. Uma semana para poder fazer uma abertura, depois fazer um fechamento. Fechamento para o que foi definido na alocação, por exemplo. 150 litros por segundo, 200 litros por segundo. Certo. Abrimos 500, encheria esses poços e depois fecharia para o número da alocação, porque isso traria uma economia no futuro. Porque, assim, com esses 150 litros, por exemplo, de abertura, essa água vai chegar um mês e meio para frente, no ponto que ela vai chegar, se chegar. Então, assim, com essa abertura, a gente teria uma regularidade da água no rio e, em seguida, a gente poderia ver realmente como seria esse uso. Se 150 litros seria suficiente, se 200 seria suficiente, 250 seria suficiente. A gente começaria com uma abertura maior e depois regulava essa válvula para novamente ela ficar no volume que seria definido por nós aqui na próxima reunião. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Hilde sobre a possibilidade desse pulso, porque, veja bem, o pulso, ele de qualquer forma, a vazão do pulso não vai ser, não sei se chega a ser mais de, por exemplo, 240, porque o que poderia fazer era deixar julho e agosto com 240, que é o máximo, e depois ir reduzindo, entendeu? Mas, sim, eu vou conversar com o Hilde. Sugestão, é uma sugestão só. Eu vou conversar com o Hilde se poderia dar esse pulso no mês de julho com valor acima desse 240, e aí depois retornar, a partir de agosto, retorna para o valor previsto. É só checar se o volume que vai deplecionar do açude não seja maior do que o próprio volume se ele ficasse aberto ali com 150, entendeu? É transformar o volume que seria daquela vazão média de 150, transformar aquilo ali em volume e dar o pulso com esse volume. Aí eu vou conversar com o Hilde e na sexta-feira a gente traz uma avaliação disso daí. Tá bom, obrigado, André. Herbert, por favor, Herbert. Olha, eu queria só levantar uma preocupaçãozinha, né, e pedir aos companheiros o seguinte, que essa ação que o Tênis está propondo é muito boa nesse mês de julho, só que agosto, setembro, outubro, novembro, até o final do ano, Tênis, a gente terá meses secos. Então, o que é que eu queria propor também paralelo a isso? Não sei de onde é que vem esse esforço, né? Mas já que a gente está tendo participação da Prefeitura de Poço Branco, de Itaipu, é a gente fazer o que acho que foi feito na bacia do Piancó Piranha Sul.
Lá eles fizeram uma calhazinha dentro do rio, desobstruir aqueles pontos principais, para que a gente possa otimizar melhor essa água que está saindo da barragem, certo? Seria uma desobstrução de principais pontos que hoje obstruem essa água que está saindo da barragem. Aí você racionalizaria mais esse uso dessa água que está saindo da barragem. Era uma ação concomitante que a gente teria que fazer nesse segundo semestre. Exatamente. Obrigado, Herbert. Mais alguém aí, pessoal? Bom, acho que a gente podia, então, dar esse encaminhamento, viu, pessoal? Eu vou verificar essa questão do pulso, e aí eu peço para vocês, quem puder fazer esse levantamento aí de novos usuários que estejam tanto no entorno do reservatório, quanto possivelmente a jusante, se puder verificar isso até sexta-feira e trazer para a gente aqui na reunião, para a gente tomar conhecimento. Tem a questão dos ofícios também, que eu vou checar aqui, Wagner, o que você falou lá, que vocês enviaram um plano de ações, eu vou confirmar aqui. E aí, na sexta-feira, a gente volta também nesse mesmo horário e toma a decisão a respeito dos cenários, se com pulso ou sem pulso, e faz a redação do termo de alocação de água com as novas pactuações aí, né, dessas medidas que a gente precisa para efetivar a alocação de água. Tudo bem? Eu pediria para quem estava gravando a reunião, se eu não me engano, eu posso parar aqui, eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Vou parar a gravação agora. Na sexta-feira, nós continuamos a reunião. Por favor, Jurandir, você levantou o braço? Edgar, bom dia. Bom dia. Você falou no início da reunião a possibilidade de novos membros na comissão. Isso será discutido na próxima reunião ou nessa? Exatamente. Na próxima reunião, a gente toma a decisão sobre os cenários, a gente faz a redação do termo de alocação e nessa redação do termo de alocação tem lá a composição da comissão. E aí, nesse momento, a gente discute se pessoas que estão atualmente desejam ser substituídas ou desejam sair, ou se não for substituição, se alguém novo pretende fazer parte da comissão. Aí, na sexta-feira, a gente faz essa redação aí, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Herbert pelo convite para participar dessa reunião e se eu poderei participar da próxima. Com certeza. E quem é que me mandaria o convite? Praticamente, Edgar, eu acho que ele já está convidado, porque ele já está com o link, né? Eu acho que o link está nesse link. Queria só lembrar, Edgar, que a gente não fez nenhum registro fotográfico do conjunto das pessoas que participaram da reunião, se seria hoje ou se seria sexta-feira. Que tudo aparecesse na tela e fizesse registro fotográfico. Você quer fazer aí? Porque eu consigo a lista de presença, eu consigo aqui no aplicativo, ele fornece para a gente uma lista de quem participou. Tudo bem, deixa esse aqui um momento para a segunda reunião da sexta-feira, tá certo? Tá bom, então. Registro fotográfico de tudo, tá bom, amigo? Tá bom, Herbert. Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de todos e aguardo na sexta-feira, mesmo horário, 9 horas da manhã, para a gente fazer os encaminhamentos, tomar a decisão aí acerca da alocação, certo? Vou parar nesse momento a gravação.